Graça e paz, meus irmãos, nós estamos nessa temporária Escola Bíblica Dominical online, devido à pandemia de coronavírus, estudando a segunda epístola de João. Este é o nosso terceiro estudo de um total de 10. Serão 10 e nós estamos no terceiro. No primeiro estudo, meus irmãos, analisando os versos 1 a 4 do capítulo 1, nós vimos sobre a grandiosidade de Cristo. E vimos que Cristo não foi criado, não começou em algum ponto do tempo, ele é eterno, coexistente, coextensivo com Deus, porque é o próprio Deus na pessoa do Filho. Nós vimos que Cristo é o despenseiro da vida e vimos também que ele é o único que possibilita comunhão com Deus. No estudo passado, nós vimos sobre essa comunhão com Deus. Vimos que ela é importante, que ela é possível e que ela precisa ser mantida. E vimos que para mantermos comunhão com Deus, nós não podemos andar em trevas, e sim na luz. Por quê? Porque Deus é luz. Também vimos algo de que não podemos nos esquecer, que é a confissão dos nossos pecados para sermos perdoados por Deus e, consequentemente, mantermos a comunhão com esse mesmo Deus. Hoje, meus irmãos, no presente estudo, nós continuaremos analisando esse assunto da comunhão com Deus. E para isso, quero convidar os irmãos a que leiam comigo os versículos 3 a 6 do capítulo 2, que dizem assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, aplique essa palavra ao nosso coração. Eu quero que os irmãos atentem para a última frase do verso 5 e o verso 6, que diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Esse trecho, meus irmãos, diz para nós que aquele que diz que está ou permanece, isto é, tem comunhão com ele, também deve andar como ele andou. Ele quem? Cristo, né? É claro, tenho certeza que os irmãos entendem muito bem de quem se trata. E nós podemos dizer, meus irmãos, num sentido negativo também, né, que aquele que não anda como Cristo andou, e volto a lembrar aos irmãos que o termo andar aqui significa o sentido geral da vida, então aquele que na sua vida em geral não anda como Cristo andou, não se comporta como Cristo se comportou, esse não pode dizer que tem comunhão com ele. E se diz, não diz a verdade. E talvez esteja enganando não só os outros, mas até a si próprio. Mas como ou o que é andar como Cristo andou? E hoje eu quero ver com os irmãos apenas duas coisas principais. Tem muitas coisas que nós poderíamos ver, mas eu quero ver apenas duas coisas principais. E a primeira é que andar conforme Cristo andou é andar em amor. Porque Cristo andou em amor, né? Os versos 3 a 5, que nós já lemos, né? Porque lemos até o verso 6, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, no entanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Esse trecho, meus irmãos, mostra para nós que o teste definitivo de nossa fé é a obediência aos mandamentos de Cristo. E como todos os mandamentos
se resume no amor, então quem os cumpre tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, isto é, tem se tornado pleno do amor, o que naturalmente vai culminar numa prática do mesmo, numa prática do amor. Nós sabemos, meus irmãos, que Cristo andou em amor. Aliás, o amor é um dos atributos de Deus. E sendo Deus amor, então, sendo Cristo Deus, né? O amor é um dos seus atributos. Deixa eu repetir para os irmãos, ficou meio embolado, né? Nós sabemos que Cristo andou em amor. O amor é um dos atributos de Deus. E sendo Cristo Deus, então o amor é um dos atributos de Cristo também. Veja, meus irmãos, os seguintes textos que falam sobre o amor, sobre a necessidade de nós andarmos em amor, pelo fato de Cristo também ter andado em amor. Vou citar alguns para os irmãos. João 15:10, Jesus diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo aos Romanos 8:35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Cristo nos ama, né? Quem vai nos separar desse amor? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo, ou do amor de Deus em Cristo. 2 Coríntios 8, verso 9, meus irmãos, Paulo diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por quê? Por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Efésios 5, verso 2 diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus. Em Mateus 5,44, meus irmãos, Jesus ordena aos seus discípulos: eu, porém, vos digo, amai, no Sermão da Montanha, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Até então se dizia assim: olha, amai os vossos semelhantes, os vossos amigos, os vossos irmãos, e aborrecei os vossos inimigos. Mas Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai até os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. João 3,16 precisa nem citar, né, irmãos? Deus amou o mundo ao ponto de, esse mundo que ele se refere somos nós, a ponto de dar o seu Filho unigênito para quem nós, crendo nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. E tem muitos textos, meus irmãos, que falam sobre o amor de Cristo por nós, sobre o amor que nós devemos ter para uns para com os outros, né? E culmina em Jesus nos ordenando a amar, assim como ele amou. 1 João 4,19 diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Então, andar conforme Cristo andou é andar em amor. Agora, eu quero ainda citar mais um texto, né? Bem importante, de 1 João capítulo 2, versos 7 a 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, não está na luz não, até agora está nas trevas. Mas aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas
e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então aquele que diz estar em Cristo deve andar em amor, porque Cristo andou em amor. Aquele que diz tem comunhão com Deus deve andar como Cristo andou e, portanto, deve andar em amor, porque Cristo andou em amor. Aquele que não ama seu irmão, ao contrário, o odeia, não está na luz e sim nas trevas. Alguém disse, meus irmãos, verdadeiramente que o amor é a prova de que possuímos a verdade divina, que é luz. Uma vez mais, a teoria fica comprovada pela prática. O conhecimento intelectual da verdade espiritual pode cegar até mesmo o indivíduo que o possui, levando-o a pensar que conhece a Cristo. Mas se tal indivíduo vive repleto de discórdia e ódio, na realidade estará vivendo em trevas. Tal pessoa estará ou terá enganado a si mesma com seu progresso intelectual, não goza de um progresso espiritual correspondente ao seu conhecimento intelectual. O andar de Cristo é algo que resultava em amor. Isso também deve suceder conosco. Um outro, meus irmãos, Tennyson, diz assim: aquele que fecha fora o amor, por sua vez, estará separado do amor, e ali fora só há uivos nas trevas exteriores. Ron disse assim: a pessoa que não ama não sabe que não é amorosa, imputa aos outros as falhas de si mesma. Também não sabe o desastre inevitável que a sua maneira de andar leva. Em certo sentido, anda nas trevas. Aquele que se recusa a ver, finalmente não pode mais ver. O ódio constante destrói progressivamente a capacidade para o bem, finalmente faz os outros tropeçarem. O ódio enerva outros e os faz revidarem. A vindita com frequência prejudica aos inocentes. A vingança envenena os motivos que se veem nos outros. A hipocrisia do crente que diz que anda na luz, mas odeia seu irmão, é um opróbrio para a igreja, repelindo ao inquiridor sincero e edificando aos cínicos. O ódio pode prejudicar os tecidos do corpo e induzir a enfermidade. Um médico diz que meia dúzia de palavras amargas fazem a própria pepsina do estômago perder o seu efeito. O ódio desequilibra e inflama a mente, subverte o pensamento, transformando-o em paixão e mina o julgamento inteligente. Um comentador fez a seguinte paráfrase: ele anda nas trevas, não pode pensar direito. Então, aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É interessante, meus irmãos, o fato de que em águas de cavernas profundas, onde a luz não chega, tem peixes. E esses peixes até possuem as órbitas dos olhos, mas eles não têm olhos, muitos deles. Não é necessário, né? Lá nas trevas. Assim também mostra-nos o texto, com quem não ama. Não possui olhos espirituais, é cego espiritualmente. Quem não anda em amor, conforme Cristo andou, não pode ter comunhão com Ele. Então, andar conforme Cristo andou é andar em amor. Quem não anda em amor, não pode ter comunhão com Jesus. Tem que amar. É mandamento. Não é uma simples questão de sentimento. É mandamento do Senhor Jesus. Fazer o bem. Amar na prática. Mas em segundo lugar, meus irmãos, andar conforme Cristo andou é andar em santidade. Primeiro é andar em amor. E segundo, andar em santidade. 1 João 2, a partir do verso 12, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pois, pais, eu vos escrevo, filhinhos, depois agora pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes
e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus amados irmãos, santidade é um dos atributos de Deus, tanto na pessoa do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. E o que significa isso? Santidade significa que ele é separado e está acima de tudo o que é mal e imperfeito. Só, meus irmãos, que santidade também deve ser uma qualidade daquele que é membro do povo de Deus, daquele que é membro da igreja do Senhor Jesus. E essa é uma qualidade que leva aquele que é membro do povo de Deus a se separar dos pagãos em suas práticas. Não é necessariamente se separar, passar longe, passar de largo daqueles que são pagãos, mas separar deles em suas práticas, não seguir os seus maus costumes, os maus costumes deste mundo, e pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Deus. Em Hebreus 12, verso 10, meus irmãos, falando sobre os nossos pais na carne, diz assim que eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, assim, a fim de sermos participantes da sua santidade. E 1 Tessalonicenses 3,13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de Deus, nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Santidade é um atributo de Deus, mas santidade também, meus irmãos, é uma qualidade que aquele que faz parte do povo de Deus precisa ter. É preciso andar em santidade, porque Cristo andou em santidade. Se nós vamos andar conforme Cristo andou, se nós vamos dizer que temos comunhão com Ele, ter comunhão com Ele, andar conforme Ele andou, então nós precisamos andar em santidade. No ponto anterior, nós falamos sobre o amor que caracteriza aquele que tem comunhão com Deus, né? Temos que amar, mas tem uma coisa que aquele que tem comunhão com Deus não deve amar de forma alguma: o mundo e aquilo que nele há. O mundo aqui não são as pessoas do mundo, agora o sistema do mundo, a prática do mundo. E aí nós precisamos, meus irmãos, tecer algumas considerações, né? Que aliás já comecei a tecer com os irmãos, né? A gente se empolga aqui, vai adiantando. João não está aqui falando do mundo físico em si, como a natureza, por exemplo. Ele não quer dizer que nós devemos desprezar tudo aquilo que é físico. Olha, não ameis o mundo, então eu não gosto mais dos passarinhos, não amo mais a natureza, vou destruir a natureza, vou cortar as árvores. Não, ele não está dizendo que nós devemos desprezar tudo aquilo que é físico, pois fazendo isso, nós incorreríamos no erro de desprezar a criação do próprio Deus. Não, não é isso. João também não está falando da humanidade em si, nem mesmo dos piores elementos que a compõem, pois o próprio Deus a ama, né, e nos orienta a amá-la. Vimos isso no ponto anterior, até mesmo aos nossos inimigos. De que João está falando então? João está falando do sistema do mundo que é dirigido por Satanás. E nota que ele enumera aí 3 coisas. A primeira delas é a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa o desejo ardente. Então, o desejo ardente da carne. Exatamente aquilo a que os gnósticos, a quem João estava combatendo, né, se entregavam. Muito especialmente, meus irmãos, o sexo desaprovado por Deus. Isso aí. Nada de sexo fora do casamento, extraconjugal, nada disso. Nem namorados, é desaprovado por Deus. Então nós não devemos
nos entregar a essa concupiscência, esse desejo ardente da carne. Mas não é só isso, é também idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, coisas que eu tenho certeza que você já leu na palavra de Deus. Bebedices. Deixa eu fazer um parênteses aqui nessa questão. Sobre a embriaguez, irmãos, eu creio que nós nem precisamos falar, né? Mas tem também, meus irmãos, entre aspas, aquela bebedice social. E essa também deve estar em pauta, especialmente em algumas localidades, como no nosso país, por exemplo, por ser algo que escandaliza, afasta as pessoas, dá motivo às pessoas para se afastar, para falar mal do povo de Deus, falar mal da igreja. Então mesmo aquela bebidinha ali social, né? E tem muita gente que vai lá, faz aquela mesa bonita, coloca lá uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja, fotografa e coloca na internet ainda, divulga ainda. Escandaliza, meus irmãos, escandaliza. E aqui entre nós é algo totalmente desnecessário. Qual é a necessidade de tomar um golinho de uma bebida? Por que às vezes muitas pessoas insistem tanto nisso? Lutam por isso, por esse direito, entre aspas. Algo que escandaliza. E mais desnecessário ainda é fotografar e colocar na internet, no Facebook. Não está em pauta isso também. Mas também está em pauta a glutonaria, né? Não é só bebedice, a gula também. Tem gente que come, e gula não é simplesmente comer muito. Tem gente que come muito e se sente bem. O organismo precisa de muito, né? Mas gula é quando você come além da conta, você come, fica estufado, passando mal, né? Eu já vi casos, já contei para os irmãos da igreja, de gente que até saindo de uma festa, indo para outra, já tinha comido tanto na outra festa que ao ponto de enfiar o dedo na garganta para vomitar para comer mais. É glutonaria. Então não é só bebedice, a gula também. E coisas semelhantes a estas. Eu estou lendo aqui para os irmãos, é Gálatas 5:20 e 21. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que sério isso, meus irmãos. Que sério. Não, eu sublinhei aqui, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que vivem na prática dessas coisas, não é os que talvez em algum momento tiveram uma queda. Não, mas aqueles que vivem na prática dessas coisas. É muito sério isso, mas eu temo que às vezes nós não levemos isso tão sério assim, para o nosso próprio prejuízo espiritual. Mas vamos levar a sério, porque é a palavra de Deus. Depois ele cita aí a concupiscência dos olhos. Nós podemos exemplificar essa classe de pecados usando a cobiça, por exemplo. E aí a palavra de Deus diz para nós, em Êxodo 20:17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. É dele, alegre-se porque ele tem, não fique cobiçando, querendo para você, desejando para você. Poderíamos incluir aqui até outras coisas, né? Numa empresa, por exemplo, o cargo de alguém lá, um colega seu, gerente, foi promovido a gerente, foi promovido a um cargo mais elevado que o seu, e acontece muitas vezes de ficar cobiçando, e aí essa cobiça, que a princípio começa só no coração, né, na prática, na mente, passa para a prática. Quando se tem uma oportunidade, faz-se alguma coisa para que aquela pessoa perca o seu cargo, para que possa ter oportunidade de entrar no lugar. Então, é cobiça, concupiscência dos olhos.
Em Tiago 1, 14 a 15, meus irmãos, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A concupiscência dos olhos, meus irmãos, faz com que a alma fique cativa ao aspecto externo das coisas, às aparências das coisas. Há uma preocupação exagerada por aparência, por posição, por exibição. Então, não ameis essas coisas. E depois ele cita aí a soberba da vida. E a soberba da vida tem a ver com a pretensão, com a arrogância, o desejo de ser mais e viver acima dos outros. Tem a ver com a vida de presunção, com o desejo de ser louvado, com o desejo de ser considerado importante, de estar em primeiro plano, de ter títulos só para exibir. Tenho muito medo desse negócio de título, né? Só para exibir. Tem alguns lugares que a gente chega, tem alguns lugares que até são necessários, né? Cheguei uma vez num consultório médico e acho que é um oftalmologista naquela ocasião, e tinha uma parede assim que a gente ficava admirado. Aquilo ali aquela parede estava forrada, lotada de quadrinhos com títulos, cursos. Talvez fosse até necessário, né, para que ele tivesse alguma credibilidade. Se fosse somente para isso, tudo bem. Eu estou aqui dizendo para você que você está em boas mãos, que eu estudei bastante, mas às vezes, se for só para ostentar, meus irmãos, aí já entra na soberba da vida, né? Temos que tomar cuidado com isso. Enganoso é o coração, quem o conhecerá, diz a palavra. Então a soberba da vida tem a ver com isso, né? Ter essas coisas só para exibir, só para ser louvado, só para aparecer, né? Alguém disse assim: os homens fazem do próprio eu um Deus. Gastam tudo quanto possuem, dinheiro e energias para o próprio eu. Esquecem-se do princípio do amor, do serviço que deveria ser feito em favor do próximo. Buscam apenas a glorificação própria. Então, destas e outras coisas semelhantes a estas, nós devemos estar separados. Andar como Cristo andou é andar em santidade, isto é, separado do mundo, por Deus e para Deus. Então, concluindo, aquele que diz ter comunhão com Deus, com a Santíssima Trindade, Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deve andar como Cristo andou. E basicamente, andar como Cristo andou é andar em amor e santidade. Amor e santidade. Eu termino, meus irmãos, fazendo uma pergunta. Se Deus viesse aqui hoje para nos dar uma nota, que nota Ele nos daria? Conhece lá aquela... Você sabe, toda vez que você baixa um aplicativo aí no celular, ou você faz uma compra, eles pedem lá que você faça uma avaliação. De 0 até 5 estrelas, né? 5. Se Jesus viesse aqui hoje para nos dar uma nota, fazer uma avaliação. 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Analisando em nossa vida essas questões. Que nota, meus irmãos, nós tiraríamos? Eu creio que ninguém vai ousar, né? Até espero que ninguém ouse dizer que tiraria nota máxima. Tiraria os 5 estrelas. Mas nós precisamos, meus irmãos, nos esforçar nessas coisas. Nos esforçar por andar em amor, nos esforçar por andar em santidade. Porque aquele que diz que tem comunhão com Cristo precisa andar conforme Ele andou. E Ele andou em amor, Ele andou em santidade. Obviamente que se a gente fosse subdividir essas coisas aí, a gente poderia citar uma diversidade de coisas que Cristo fez, que Cristo praticou, né? Mas eu acredito que isso resume tudo: amor e santidade. Então, para termos comunhão com Deus,
Precisamos andar como Cristo andou. E andar como Cristo andou é andar em amor e santidade. Quem não anda em amor, quem não anda em santidade, quem não anda conforme Cristo andou, não pode dizer que tem comunhão com Ele. Amém, meus irmãos? Terminamos aqui esta lição. Que Deus abençoe e edifique as nossas vidas. E que Deus nos abençoe, né, com o fim dessa pandemia, né, com a descoberta de um remédio, de uma vacina, para que nós possamos, com tranquilidade, voltar à normalidade da vida, inclusive a normalidade dos nossos cultos, da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe os irmãos.